Oi, gente, se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero dividir aqui com vocês um pouco sobre o Janeiro Branco, né? Iniciamos o ano de 2021 e esse é o mês dedicado ao Janeiro Branco, que tem como objetivo falar um pouco sobre desse assunto tão importante, que é a saúde mental, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Um dos maiores medos do ser humano é pensar sobre a morte e essa questão da finitude da vida. Porém, outro medo, talvez o segundo maior medo, se refere à sua saúde mental. E o Janeiro Branco é uma oportunidade de pensar sobre essa questão da saúde mental. É uma campanha que tem como objetivo chamar a atenção da humanidade sobre as questões nessa área, né, da saúde mental e emocional, não só das pessoas, mas também das instituições humanas. E nessa área, né, eu vou contar aqui um pouquinho das histórias aí desse início, né, e para vocês saberem um pouco, né, para ver como aos poucos a gente vem evoluindo, né, e desmistificando esses tratamentos na saúde mental, derrubando alguns tabus, tá? E é isso que eu vou dividir aqui com vocês hoje. Sobre pessoas, né, e profissionais que se dedicaram a essa área com um olhar um pouco mais humanizado, né, para os problemas nessa área. Então, né, peguei aqui um momento da história dos tratamentos de saúde mental. Dicks, uma educadora da Nova Inglaterra, e Beers, do movimento da higiene mental, foram protagonistas no início da reforma dos manicômios, né? Nas primeiras 3 décadas do século XIX, nos Estados Unidos, baseados na influência, né, reformista de Pinel e Tuckey, foram fundados vários manicômios privados. Por serem particulares, dificilmente ficavam lotados pelo fato de atenderem somente pacientes com uma boa situação econômica. Os demais pacientes pobres com algum problema nessa área acabavam tendo outros destinos, ou eram abandonados pela família e ficavam vagando nas cidades do interior do estado, onde acabavam sendo recolhidos por asilos de caridade ou até mesmo em prisões. Com o crescimento dos centros urbanos e, proporcionalmente, o aumento de cidadãos nessa situação, era necessário o apoio dos serviços públicos e assim foram sendo criados os grandes manicômios, que eram destinados a receberem tanto os ricos quanto os pobres. E como era de se esperar, a maior clientela nessas instituições acabavam sendo dos pacientes menos favorecidos economicamente. Os manicômios eram construídos seguindo o mesmo modelo de planta, conhecido como o Plano Kirkbride, pois esse modelo de construção era defendido pelo psiquiatra da Filadélfia, Thomas Story Kirkbride, que viveu entre 1809 e 1803. Dr. Kirkbride acreditava que, para a cura dos pacientes, era necessário um ambiente onde eles poderiam ser expostos à luz natural e pudessem receber uma boa circulação de ar. Os estilos arquitetônicos dessas construções até poderiam sofrer algumas alterações, desde que seguissem o plano, ou seja, que abriga inúmeras asas que se espalham para fora do centro. Pela planta, ficaria no centro um prédio administrativo central e nas laterais as alas masculina de um lado e feminina de outro. Os pacientes de melhor comportamento tendiam a ser colocados perto do centro, ao passo que os mais excitáveis geralmente eram alojados mais longe. O primeiro a ser construído nesse estilo data de 1848, com o nome de Hospital Estadual de Trenton, em Nova Jersey. E assim, durante o século XIX, várias outras construções foram sendo executadas nesse padrão Kirkbride, sendo que no século XX a sua popularidade diminuiu devido aos gastos com sua manutenção. Geralmente essas construções eram situadas em zonas rurais, como uma forma de serem colocados fora da vista.
Sempre estavam precisando de mais verbas e, além de superlotados, a sujeira ali encontrada era difícil de se imaginar. Quem foi Dorothea Dix? Dorothea Dix era uma educadora da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, que viveu no período de 1802 a 1887. Ela tinha uma preocupação com aquelas pessoas menos afortunadas e resolveu verificar pessoalmente como eram as condições de tratamento aos pacientes que estavam internados nas instituições públicas. No ano de 1841, em Massachusetts, ela resolveu visitar hospitais, prisões, asilos e demais estabelecimentos que abrigavam os pacientes com problemas na área da saúde mental. Essa primeira iniciativa teve a duração de 18 meses e, a partir de então, anotava tudo o que se via. E assim, com relatórios pormenorizados em mão, onde relatava o que havia encontrado, como situações de absurdas de negligências com os pacientes, sendo até mesmo comparados com tratamentos piores do que com animais, ela inicia o desafio de criar campanhas para o melhoramento dessas instituições. Nessas suas visitas, encontrou situações onde pacientes se encontravam acorrentados, em cubículos sem aquecimento e cheios de excrementos, bem como mal alimentados e mal vestidos. Além disso, observou pacientes sendo surrados e abandonados com maltratos. Ela então escreveu uma feroz acusação ao sistema e não mediu palavras para descrever o que havia visto. Sua denúncia foi levada ao Legislativo de Massachusetts e promoveu o início de uma série de reformas, entre as quais o aumento de verbas para a melhoria do manicômio público estadual de Worcester. Além do estado de Massachusetts, Dorothea levou sua iniciativa para a maioria dos estados americanos, viajando para isso aproximadamente 100 mil quilômetros, apesar de sua saúde frágil. Provavelmente ela sofria de tuberculose, sem contar com as dificuldades encontradas na época, tais como as poucas facilidades de locomoção, o fato de ser mulher e não ser costume dar ouvido a uma mulher nessa época. Na virada do século, o número de pessoas aumentavam nessas instituições, com superlotação, dificultando o atendimento esperado pela iniciativa de Dorothea. Dorothea era uma enfermeira, viu, gente? Outras reformistas, naquele momento, já estavam entrando na causa, como é o caso do movimento de reforma que se baseava na ideia de que a doença mental poderia ser curada e até mesmo evitada com tratamento adequado. Assim surge o movimento da higiene mental, liderado por Clifford Beers. Clifford Beers teve um caminho interessante. Eram em 5 irmãos, sendo que todos tinham problemas nessa área de saúde mental, passando por instituições e morreram nas mesmas. Clifford Beers foi paciente em uma dessas instituições. Como ex-paciente de uma instituição de tratamento mental, Beers estava mais do que qualificado para discutir a questão. Ele se formou em Yale em 1897 e foi trabalhar em uma companhia de seguros em Nova York. Após sua tentativa de suicídio e mais um ano de depressão, passou por 3 instituições para o seu próprio tratamento. As 2 primeiras internações se deram em hospitais privados com o objetivo de tratar sua depressão e o diagnóstico que obteve era de paranoia. Passado algum tempo, ele foi internado novamente, só que dessa vez seu internamento foi em uma instituição estatal. Após ele ter sido testemunha de vários e sérios maus tratos nesses internamentos, ele escreve um relato autobiográfico sobre sua hospitalização, resultando na publicação em 1908 do seu livro A Mind That Found Itself, tendo o prefácio do livro sido escrito por William James, um dos fundadores da psicologia moderna, que resolveu contribuir e abraçar a causa de Beers. Já havia na época outros relatos dos maus tratos nessas instituições, mas o seu livro foi um diferencial por ter ele próprio sofrido os maus tratos relatados por outros.
Beers criticou os psiquiatras que encontrara, julgando-os, em geral, incompetentes e demasiado dispostos a recorrer a medidas punitivas, mas reservou as acusações mais graves aos atendentes responsáveis pelo funcionamento diário das alas psiquiátricas. A mensagem de seu livro era de que a doença mental tinha cura. Deve-se lembrar que, naquela época, a comunidade médica geralmente achava que não havia muita esperança para os pacientes que viviam nessas situações e nessas instituições. Beers, no ano de 1909, funda então o Nacional Comitê da Higiene Mental, uma comissão de âmbito nacional dedicada ao fomento da prevenção, e passou o resto da vida informando o público de suas opiniões acerca da doença mental, promovendo programas de incentivo e fazendo campanhas pela criação de clínicas de higiene mental. Se nos Estados Unidos já encontravam, esses tipos de situações, e aqui no Brasil não era diferente disso, ou pior ainda. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil. As fotos a seguir, são um pouco tristes e são do Hospital Colônia de Barbacena. Mas no final da década de 70, com a mobilização dos profissionais de saúde mental em parceria com os familiares dos pacientes, deu-se início a essa causa do movimento da reforma psiquiátrica no Brasil. Importantes acontecimentos, como a intervenção e o fechamento da Clínica Anchieta, em Santos, e a revisão legislativa proposta pelo então deputado Paulo Delgado, por meio do projeto de lei 3.657, ambos ocorridos no ano de 89, impulsionaram a reforma psiquiátrica brasileira. No ano de 2001, foi aprovada a Lei 10.216, uma lei federal, a qual dispõe a respeito dos direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental. Foi aprovada no dia 6 de abril de 2001. A partir dessa lei surge a política de saúde mental no nosso país, a qual tem como objetivo principal garantir o cuidado do paciente nos serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. A política de saúde mental no Brasil promove a redução programada de leitos psiquiátricos de longa permanência, incentivando que as internações psiquiátricas, quando necessárias, se deem no âmbito dos hospitais gerais e que sejam de curta duração. Além disso, essa política visa a constituição de uma rede de dispositivos diferenciados. Dispositivos esses que permitam a atenção ao portador de sofrimento mental no seu território, a desinstitucionalização de pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos e ainda ações que permitam a reabilitação psicossocial por meio da inserção pelo trabalho, da cultura e do lazer. Nice da Silveira, eu já fiz, depois vocês podem dar uma olhadinha aqui num vídeo sobre ela. Foi uma das pessoas que mais se dedicaram para esse olhar humanizado aos pacientes com transtornos mentais, para ajudar também, que deu início aí aos trabalhos para chegar talvez nessa evolução dentro do nosso país, com um olhar mais humanizado para aqueles que apresentam esses tipos de problema. Vou deixar aqui para vocês, alguém talvez que precisa para algum trabalho, as referências de onde eu fiz a pesquisa, além de outras leituras. E era isso por hoje, gente, Vamos pensar aí que a história é lenta, mas aos poucos a gente vai desmistificando, e dando um tratamento mais humanizado a quem apresenta esse tipo de problema. É muito triste ver na história o quanto, esses seres humanos fragilizados
sofreram em seus tratamentos, né, mal encaminhados. Aos poucos vou trazer mais assuntos sobre isso por aqui, mas por hoje era isso. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se gosta desse tipo de assunto também, tá bom? E era isso por hoje. Um abraço para vocês. Lembrando, vale lembrar, né, que precisamos parar com julgamentos, né, e ter um olhar mais carinhoso com aqueles que passam por essas situações.